Olá, minhas queridas mulheres vencedoras em Cristo. Estamos aqui mais uma vez, compartilhando a nossa leitura bíblica sobre essas mulheres incríveis que passaram nessa Bíblia maravilhosa, que é a carta de amor de Deus por nós, E com os exemplos dela a gente vai tentando, viver de forma mais adequada. Não que seja fácil, porque não é, mas a gente tem que tentar todos os dias. Porque a salvação, ela é assim. Ela tem que ser conquistada dia após dia, até o dia da tua partida. No vídeo passado, anterior, a gente encerrou o livro de Gênesis, falando de duas mulheres, a Zenaide e a mulher de Potifar, que era de um grande homem que era José. Hoje a gente vai abrir o livro de Êxodo. Êxodo também fala de um grande homem, Moisés. E é exatamente sobre essas mulheres que passaram na vida dele que a gente vai conversar um pouco no decorrer desses dias, tá certo? Começando em Êxodo, no primeiro capítulo, diz assim, Este, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito como Jacó, Jacó, pai de José, que foi levado ao Egito, naquela época que todos foram juntos e viveram lá e fizeram uma grande nação. Aí olha o que foi que aconteceu. Sendo, pois, José falecido, já no versículo 6... Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos daquela geração, os filhos de Israel frutificaram muito, aumentaram e multiplicaram, e foram fortalecidos grandemente, e encheu a terra deles. Ou seja, o Egito estava se enchendo de hebreus. Depois, no 8, diz assim, levantou-se um novo rei do Egito, que não conhecia José, e nem dava muito valor à história dele, Aí diz assim, já lá no 11 diz assim, que é para a gente poder adiantando, para não ficar muito longo. Os egípcios puseram sobre eles maiores tributos para os afligires com suas cargas. Edificaram a Faraó cidades, tesouros. No 12, mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam como cresciam, de tal maneira que o egípcio começou a servir, eles começou a fazer de escravo, os descendentes de José, da casa do filho de Israel. Aí no 13 diz assim, no 13 e 14, os egípcios fizeram servir os filhos com muita dureza, com virar escravo, Assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e tijolo, com todo o trabalho do campo e com todo o seu serviço, serviam com muita dureza. No 15, a gente vai falar da primeira, versículo 15, a gente vai falar das duas primeiras mulheres que entraram. Talvez você não possa conhecer, não conheça a história dela. Eu, particularmente, não me lembrava dessas duas mulheres, mas eu achei bem proveitoso poder falar com vocês sobre ela. Olha o que foi que aconteceu. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra era Puá. Duas mulheres, parteiras. Aí o que foi que aconteceu? No versículo 16 diz assim, o rei mandou dizer, quando ajudares no parto das hebreias, se as vim sobre os seus assentos, se for homem, filho homem, mata-o. Mas, porém, se for mulher, deixe viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes tinha disseram. Antes conservaram os meninos em vida. No versículo 18. Então o rei mandou chamar as parteiras e disse, por que fizessem isso? Por que guardaram os meninos em vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, Ela está fazendo aqui uma comparação. São vivas. Quando a gente vai chegar às suas casas, ela já tem dado à luz. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. No versículo 19 e 20. Ou seja, as parteiras eram tementes a Deus. E jamais ia matar o filho, dessas mulheres. Então, essas duas mulheres foram todas admiráveis, Aí aqui no 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-se casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, homens, lança nos rios. E todas as mulheres guardam em vida. Aqui teve o primeiro decreto, o rei mandou matar, assim que nascesse. As mulheres de Deus, essas duas, a Sifrá e a Poá, não obedeceram. De jeito nenhum não obedeceram,
Então, teve outra ordem. Qual foi? Que todos os filhos nascentes vivos, né, menores de 1 ano, era para ser jogado no rio. Pronto, aqui a história dessas 2 mulheres se encerra aqui nesse primeiro capítulo. Mas a gente não podia deixar despercebido, né? Jamais 2 mulheres fortes que não obedeceram uma ordem direta do rei. Elas poderiam morrer, mas elas temeram primeiro a Deus. E é assim que a gente tem que viver na nossa vida. É esse exemplo que eu deixo para vocês hoje, certo? Ser temente a Deus acima de tudo. Não tenha medo de dizer a verdade, porque quando você diz a verdade, o anjo do Senhor está do teu lado. Por mais que seja pior possível, a verdade sempre é o melhor caminho. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja com a vizinha, até mesmo na padaria. Recebeu um troco errado? Devolve. Chegou uma amiga falando mal da outra? Corta na hora, que isso não é de Deus. Fofoca não é de Deus. Aconteceu uma coisa na casa, um mal entendido? Busca o esclarecimento. E assim você vai viver em paz e feliz. Até a próxima. Fique com Deus.